Fala pessoal, beleza? Professor Dani chegando aí, né? Satisfação enorme estar aqui com vocês nesse super encontro, nesse nosso Vale Tudo, nossas apostas finais aí para essa prova da Polícia Militar de Minas, né? Estatística aí, vamos gabaritar essas 4 questões, tudo que nós já trabalhamos aqui dentro do nosso curso, dentro do nosso canal no YouTube, todas as dicas trabalhadas aqui diariamente no nosso Instagram, né, trazendo correção no canal e tudo mais para vocês. Chegou aqui o momento final, né, a gente dá uma passada geral em tudo aí que a gente imagina que vai cair baseado nas últimas provas. Você que não assistiu às aulas, né, tem correção de todas as últimas provas no nosso canal, as provas de estatística. Tem aí o raio-x daquilo que é mais cobrado, os assuntos mais cobrados, e eu mais uma vez vou trazer isso para vocês aqui hoje. Lembrando que hoje aqui de forma bem rápida, né, de forma assim bem acelerada, porque é a revisão mesmo, é apostas finais. Não adianta vocês me xingar, professor, está acelerado. Não, aqui hoje é acelerado mesmo, não adianta. Beleza? Mas você pode dar tempo ainda de você voltar no canal, voltar dentro do nosso curso, revisar. O curso de questões, pessoal, importantíssimo para você dar um gás nessa reta final aí. Na descrição abaixo tem um link, tem um curso de estatística aí com 2, 3 dias você mata tudo, né? O curso completo. Eu acho que não gasta nem isso. Se você pegar um dia ali para você assistir as aulas de estatística, você já mata o curso todo, beleza? Gás nessa reta final aí, pode contar conosco. Show? Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero trabalhar com vocês aqui agora nessa nossa revisão? O que eu quero tratar com vocês aqui de todos os assuntos que vão ser cobrados nessa prova, beleza? Então, bem devagar, bem tranquilos, vamos lá, trabalhando pontos aqui, aquilo que a gente aposta que é mais cobrado, baseado sempre nas últimas provas, baseado no que veio cobrando aí nesse novo edital da Polícia Militar de Minas, né? Pra gente chegar no dia 15 de 8, regaçando, gabaritar essas 4 questões de estatística, beleza? Então vamos lá. Julgando para vocês aqui então a revisão de estatística para a Polícia Militar de Minas Gerais, né, o professor Denner Rocha trazendo para vocês aqui. Gente, já deixo para vocês aqui o meu Instagram. Lá no Instagram tem um destaque lá com várias questões de estatística, Se você buscar esses destaques e consequente correção no YouTube, já vem as questões com a correção no YouTube, um vídeo com correção no YouTube. Você pode entrar nesse vídeo e dar um gás final aí também na revisão de estatística. É praticamente um curso de questões aqui, né, gente? E material gratuito para vocês aí do nosso Instagram, beleza? Tá aí disponível para vocês aí. Então o que nós temos? O nosso edital, né? O nosso edital são esses itens aqui, já trabalhei com vocês vários pontos deles. Todos esses pontos nós trabalhamos dicas no canal, né? Todos esses pontos tá bem detalhado, bem focado dentro do nosso curso. E todos esses pontos eu coloquei questões dentro do nosso curso de questões para você dar o gás final aí, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui então, visão conceitual básica, variáveis qualitativas e quantitativas, medidas de tendência central, medida de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão, análise, interpretação, matemática, gráficos, tabelas, diagrama estatístico. Ó, aqui nunca foi cobrado, já falei com vocês, mas eu vou dar uma passada bem acelerada, porque se vier alguma coisa de amplitude, variância, desvio padrão na prova, você terá condição de fazer. E eu vou iniciar já a visão conceitual básica, principalmente trabalhando a parte de população, universo, beleza? E amostra. O que é população, universo, amostra, né? Amostragem, o que é técnicas de amostragem. Vou dar uma passada rápida nisso aqui e falar também de variáveis quantitativas e qualitativas, que sempre é cobrado em prova, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês aqui o que é a população. População, e fazer um resumo de variáveis, né, gente? População é de onde a gente tira as nossas amostras, a gente tira os nossos dados estatísticos. Por exemplo, quando você vê essas pesquisas, né, eleitorais aí, por exemplo, você vê lá, faz uma análise geral do Brasil, né? Vai lá e faz uma análise, qual o presidente que está na frente, qual o presidente que é o segundo colocado, nas intenções de voto, e faz assim, a população o quê? Toda a população brasileira. Então, quando a gente fala em população, você não pensa só em pessoas, né? Só em número de pessoas. Você tem que pensar a população de onde você está tirando sua amostra. Por exemplo, eu quero chegar em uma fazenda e fazer uns dados estatísticos com os animais dessa fazenda. Vamos imaginar lá, uma fazenda que cria boi de corte. Quero fazer um dado estatístico. Então a população naquele momento ali está sendo os bois de corte. Então eu chego numa determinada cidade, eu quero fazer o estudo dos crimes que acontecem nessa cidade. Então a população são todos os crimes que acontecem nessa cidade. Então a população é um todo de onde você tira somente um pedaço. Esse pedaço é a amostra. Esse pedaço você vai fazer um estudo estatístico por cima dele e vai tirar uma interpretação de toda a população.
Quando você vê uma pesquisa eleitoral, né, você fala assim, mas eu não fui entrevistado, como que sabe? Não tem como, né, lá aquelas empresas, né, vamos dizer assim, o tal do Ibope, né, do Datafolha, aquela mentirada que eles arrumam ali, né, porque muitos dados a gente sabe que são manipulados, não é isso? Esses dados aí, né, não tem como eles entrevistar todo mundo. Então eles vão lá e fazem entrevista só com quem eles querem. Né? Vamos fazer entrevista só na região tal, onde o candidato tal tem mais voto. Vamos fazer entrevista só com as pessoas que falam que vão votar no outro candidato. É assim, né? Mas só para vocês entenderem. Não tem como eles entrevistar toda a população brasileira, todos os eleitores brasileiros. Então tira um pedaço, que é a amostra, e através dessa amostra, eles fazem entrevista aí com 2.000 eleitores espalhados por todo o Brasil. E com esses 2.000 eleitores, eles fazem ali a interpretação do que está sendo aí né, o resultado final da eleição. Beleza? E a gente sabe que esse povo aí já perdeu a credibilidade. É isso? Mas, sem entrar nesses assuntos, vamos lá então. Então, população é onde você tira de onde você vai tirar a sua amostra. É onde você faz, a população é aquela análise, é o todo, né, o universo que você faz a sua análise para tirar esse pedacinho, né, que a gente chama de amostra. Através dessa amostra você faz ali todo o seu estudo estatístico, né, estatística descritiva, fazendo ali, pegando esses dados, expondo ele em gráfico, em tabelas, para o leitor vir ali interpretar. Né? Então essa diferença você tem que saber, população para amostra, beleza? Ok, então população você já começou a entender que é um todo, população, ao todo, e a amostra é um pedacinho, né, que é tirado dali, a amostra, e essa amostra, né, ela é de onde nós vamos fazer o estudo estatístico, né, e fazer a exposição, né, desses dados aí, uma tabela, tirar a nossa conclusão aí, um estudo estatístico, beleza? De onde nós vamos tirar a nossa conclusão aí, que é dessa amostra. E a amostragem, as técnicas de amostragem, é o método de você tirar essa amostra, beleza? Que a gente trabalha dentro do nosso curso, mas você não precisa sofrer muito com isso. Então, técnicas de amostragem, beleza? Ou seja, técnicas para você tirar a sua amostra da população. Show? Uma população, a amostra ela é tirada através de pesquisa, né, no boca a boca com o povo. É tirada através de um banco de dados que eu tenho em determinada... vamos imaginar aí que faz um estudo estatístico em cima da população pobre. Tantos pobres no Brasil hoje, vamos imaginar assim, e a quantidade de pobres que vota no candidato tal e que vota no candidato B, no candidato C, e assim vai. Beleza? Então, é um método de tirar a amostra e as técnicas de amostragem, mas não precisa sofrer muito com isso não. Show? Beleza, então. Continuando, né, vamos para uma das partes que mais nos interessa aqui, que é o resumão de variáveis. O que fala para nós o resumão de variáveis? Resumão de variáveis, você precisa saber os tipos de variáveis. Vou dar uma passada rapidamente mais uma vez aqui para você levar isso para sua prova. Nós temos dois tipos de variáveis, beleza? As variáveis qualitativa e a variável quantitativa. O nome já diz. Qualitativa indica qualidade, beleza? E a quantitativa indica quantidade. Eu estou trabalhando com números. Lembra disso, que é a principal diferença aí que você vai ter que tentar identificar sobre variáveis. E as variáveis qualitativas se dividem em duas, em nominal e ordinal. E as quantitativas também se dividem em duas, em contínua e discreta. Beleza? Contínua e discreta. Então vamos lá. Variável quantitativa e qualitativa. Qualitativa indica qualidade, quantitativa indica quantidade. É quando eu estou trabalhando com números. Qualitativa nominal, o que é a qualitativa nominal? Ela já diz para mim por nome. Como você vai saber diferenciar as duas? Né? Você vai saber diferenciar a qualitativa nominal da ordinal, porque a ordinal ela sempre indica uma ordem. Por exemplo, vamos imaginar aqui, grau de instrução. Grau de instrução. O fulano tem ensino fundamental. Ele tem ensino médio. Ele tem ensino superior, pós-graduado.
ele é mestrado, ele é mestre, é doutorado, doutor, então assim vai. Ele tem um doutorado, ele tem um mestrado. Isso é um grau de instrução que tem uma ordem. Então essa variável qualitativa, que tem uma ordem, ela é chamada de qualitativa ordinal. Ah, qual é o estado de saúde do paciente? Bom, regular, né, péssimo. Então ele tem uma ordem, beleza? Isso é importante. A ordem nominal não tem ordem, por exemplo. Profissão, policial. Opa, policial, isso é um grau, uma variável qualitativa, indica a qualidade, não é isso? Só que não tem ordem. Ah, existe o policial. Não. Agora, não fosse um posto de graduação de um policial militar, aí sim seria uma variável qualitativa ordinal, beleza? Isso tem que ficar atento aí, ok? Profissão. Então, é um exemplo aqui de variável qualitativa nominal. Então, a qualidade nominal e ordinal, a principal diferença aí, que a ordinal indica sempre uma ordem, beleza? Dentro ali daquela qualidade. Agora, a quantitativa, discreta e contínua, beleza? Principal diferença entre elas. A contínua pode dar valor quebrado. Lembra disso? Valor quebrado, pessoal. A contínua, ela dá valor quebrado. Ou seja, ela também pode ser medida por instrumento. Então, olha só, para você saber diferenciar. Ah, professor, que letra feia? A letra é feia mesmo. Mas é isso, é só para você entender, que aqui é na correria, no bizu. Variável qualitativa indica qualidade, divide nominal e ordinal. A ordinal, né, você vai saber diferenciar as duas, que a ordinal indica uma ordem. Ah, por exemplo, cor dos olhos, eu tenho os olhos azuis. Isso é a variável o quê? Qualitativa. Nominal ou ordinal? Nominal, né, porque o olho ser preto, castanho, azul, isso não indica uma ordem. Então, qualitativa nominal. Então, esse nome aí, você vai saber diferenciar pela ordem, né, daquela variável ali. E a quantitativa indica sempre a quantidade, estou trabalhando com números. A discreta para contínua, porque a contínua pode dar valor quebrado. Por exemplo, peso dá valor quebrado, altura dá valor quebrado. Agora, por exemplo, número de filhos, tem como dar valor quebrado? Número de acidentes, tem como dar valor quebrado? Não tem. O salário, tem como dar valor quebrado? Sim. É uma variável contínua. Então, essa diferença aí que vai ajudar você a matar. Isso é questão de prova, gente. Foi questão da última prova, por exemplo. Da primeira e da última prova que exigiu ali estatística. E eu sempre falei isso e estou reforçando mais uma vez para vocês aqui. Você tem que levar isso para sua prova. Beleza? Então, vamos lá então. Julgando a tela aqui, sabemos agora diferenciar essas variáveis. Variáveis quantitativa contínua, quantitativa discreta. Pode dar valor quebrado, pode medir por instrumento. A discreta não dá valor quebrado, que é o exemplo que eu dei ali, né? Número de filhos, né? Número de carros, número de veículos que eu tenho na minha casa, número de ônibus que uma empresa tem. Não tem como dar valor quebrado. Não existe 50 ônibus e meio. Ou é 50 ou é 60. Ou 50 ou 51, né? Não dá valor quebrado. Então isso aí ajuda você a diferenciar. Lembrando, pessoal, mais uma vez, se achar que está corrido, temos várias dicas de cada tópico desse aqui no nosso canal. E também dentro do nosso curso está bem desmiuçado aí, trazendo vocês aqui no que é mais cobrado em prova. Beleza? Então vamos lá então. Dentro disso, vamos fazer duas questões rápidas aqui das últimas provas. Olha só. Essa 2016 falou assim, ó. Periodicamente, eu gosto sempre de trabalhar essas questões para a gente mostrar para vocês como que a banca cobra. Periodicamente, os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura esperados. Então, são pesados e medidos para verificar se estão de acordo com a conformidade de peso e altura esperados. Essas duas variáveis, ou seja, peso e altura, são o quê? Peso e altura. Peso e altura são variáveis quantitativas, beleza? Então, qualitativas não pode ser, beleza? Contínua e discreta, respectivamente, ambas discretas ou ambas contínuas. Peso e altura dá valor quebrado. Pode ser medido por instrumento, então ambas são contínuas. Fechou. Marcou a letra A e saiu para o abraço. Então, gente, desse jeito aí que pode ser cobrado na sua prova. Ou então pode vir uma questãozinha igual veio na última prova, que é essa aqui, ó, de 2019, né? Falou assim, ó, o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um.
no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, beleza? Com base nas informações, de acordo a segunda coluna de acordo com a primeira. Beleza, então a primeira coluna fala para nós: quantidade total de funcionários da empresa, consumo de litros de água por funcionário, 50 funcionários selecionados aleatoriamente, técnico utilizado para a seleção da amostra. Marca alternativa que contém a sequência correta de respostas, da ordem de cima para baixo, ou seja, de cima para baixo aqui. Então vamos lá. Variável contínua, amostra, amostragem aleatória simples e a população. Lembrando, o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários, o total de funcionários é onde vai tirar uma parte, que é os 30. Então, na verdade, 50 funcionários que vai tirar para fazer a análise. Ou seja, o total é 150 funcionários, é a população. Então, a quantidade total de funcionários da empresa. Isso aqui, gente, é a população. É de onde eu vou tirar minha amostra. Então, isso aqui ó, é 1, a população é 1. Show? Bacana. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários, ou seja, os 50 funcionários selecionados aleatoriamente é a amostra. Então, a amostra é o 3, está aqui. Ó. Olha lá, 3 e 1, eu já matei a questão, não já? Ó. 3 e 1 aqui, ó. O 3 no segundo parênteses e 1 no último. Então, já matei a questão, letra D. Ó. Mas eu posso conferir, ó. Consumo de litros de água por funcionário. Opa, o consumo de litros de água é variável contínua. Por que contínua? Porque dá valor quebrado. Ele consumiu 1 litro e 350 ml, um exemplo. Então esse aqui é o 2. E a amostragem é uma técnica utilizada para a seleção da amostra, 4. Por isso que é a letra D. Então essa aqui é uma questãozinha da última prova de 2019. Quando eu falo com vocês que dentro do nosso curso aqui é direcionamento adequado, é porque a gente estuda a banca, gente. A gente trabalha a banca. A gente sabe como o CRS vai te cobrar isso. Beleza? Fiquem tranquilos. Continuando então, vamos lá. Agora nós vamos entrar no outro assunto aqui do edital, que é a parte, né, das medidas de posição. Rapidamente vamos falar aqui sobre isso. Ó. Eu tenho uma amostra, vamos pegar por exemplo aqui, ó, amostra 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4. Uma amostra aqui que os dados não estão em ordem, não estão em rol. Né? Se eu quiser colocar eles em ordem, eu posso colocar em ordem, colocando a ordem crescente ou decrescente. Lembrando que o valor máximo é o maior número da observação, o valor mínimo é o menor número da observação. E a moda é o valor que aparece com maior frequência. Gente, cuidado com isso aqui. Que agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre média, mediana e moda. Você tem que colocar na cabeça o seguinte, sobre essas 3 medidas de posição, né? Medidas de tendência central, que é média, mediana e moda. O exercício, se pedir os 3, você sempre procura primeiro a moda, que é o mais fácil. Depois você vai para a mediana. Deixe por último a média. Beleza? Por que eu vou fazer isso, professor? Porque você ganhar tempo. Lembrando que moda é o elemento que aparece com maior frequência. Lembra disso. Tem que ser aquele elemento que aparece com maior frequência. Essa é a moda. Pronto, acabou. O que está na moda aí? Aquela camisa que todo mundo usa. O que está na moda hoje? O TikTok. Porque a maioria das pessoas estão instalando isso no celular. É o que está na moda. Beleza? O que está na moda? Aquele tênis bacana. O que está na moda hoje? O Galo, em Minas Gerais. Não é isso? O Galo está na moda. Né? Está aí disputando todas as competições que está aí né, está participando, né, disputando aí por título. Então, o que está na moda? Qual time que está na moda hoje em Minas Gerais? O Galo. Então, aquilo que aparece com maior frequência. Beleza? É o que está na moda. Beleza? Só para vocês entenderem aí, fixarem isso. Show? Bacana. Então, moda é aquilo que aparece com maior frequência. Coloca na cabeça. Certo? Por quê? Se eu pego essa amostra aqui, ó, qual elemento? O valor máximo é o 8. O valor mínimo é o 4, tranquilo. O que aparece com maior frequência? O 4, porque ele aparece 3 vezes, então a minha moda é 4. Dentro disso, eu preciso falar para vocês que pode vir uma questãozinha nesse sentido lá, falar o seguinte, ó. Moda. Olha só, eu tenho 4 conjuntos aqui, 4 amostras. Vamos ver. O conjunto A, ó, a moda, eu tenho os elementos 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. O elemento que aparece com maior frequência é o 3. Então esse conjunto aqui, ele é unimodal, porque ele tem somente uma moda. O conjunto B é o conjunto que ele tem os elementos 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Ou seja, o 3 aparece 3 vezes e o 5 aparece 3 vezes. Então quer dizer que eu tenho 2 modas, eu falo que essa minha amostra é bimodal, aparece com maior frequência. O conjunto C, o 3 aparece 3 vezes,
o 5 aparece 3 vezes e o 7 aparece 3 vezes. Aparece com a mesma frequência, os 3 elementos que aparecem com a maior frequência. Então, a moda é o 3, o 5 e o 7. Se a amostra tiver mais de 2 modas, eu falo que essa amostra é multimodal. Beleza? E para fechar, olha essa letra D aqui, ó. Os elementos 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Qual elemento que aparece com maior frequência? Não tem. Então, gente, aqui não tem moda. Beleza? Se fosse um outro conjunto E aqui, por exemplo, assim, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Qual que seria a moda? Não tem também, gente, porque não tem nenhum elemento que parece maior frequência do que o outro. Então, ambos os conjuntos aqui, eu falo que eles são amodal. Não tem moda. Cuidado com isso, por favor. Cuidado com isso para sua prova. Show? Então, moda tá aí, você precisa disso, pode dar um print. Se você tem dificuldade nisso, não pode levar isso na dúvida para a prova. Média aritmética simples. Média aritmética simples, gente, é os dados, né, brutos, né, os dados em rol ou não, eles ordenados ou não. Média aritmética simples, este x barra aqui, ou então simplesmente o MA, média aritmética simples, é a somatória dos elementos dividido pela quantidade. Então é esse símbolozinho aqui, somatória dos elementos dividido pela quantidade. Exemplo, para ficar mais fácil. Eu tenho os dados 2, 5, 3, 7, 8. Eu quero saber qual que é a média. Eu vou somar todos eles, então 2 mais 5 mais 3 mais 7 mais 8, e vou dividir pela quantidade que é 5. Isso aqui vai ser igual a 5. Pessoal, isso aqui é média aritmética simples. Já vou reforçando para vocês, nunca foi cobrado média aritmética simples, mas a ponderada já foi. Então tem que ficar atento. Mas lembrando, por que não é cobrado média aritmética simples? Porque é muito simples, é muito fácil, né? Mas é só você lembrar, soma os elementos e divide pela quantidade. Média aritmética simples. Show? Agora vamos falar da mediana, que é importante a interpretação, que pode te ajudar a matar o exercício ali, você sabendo separar moda, mediana e média. Beleza? Então a mediana, o seguinte, medianas com dados em brutos. Vamos imaginar, ó. Mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de N dados ordenados. Então, dados ordenados. Pessoal, mais uma vez, reforço com vocês. Se você for calcular a mediana, coloque os dados em ordem. Para calcular a moda e calcular a média aritmética simples, você não precisa colocar eles em ordem, mas a mediana você precisa. Coloca na ordem crescente ou decrescente, beleza? Tenta colocar na ordem crescente. Show? Coloca na ordem crescente, bacana, e vai procurar sempre o termo central, o termo do meio, certo? O termo do meio. Então vamos lá. Deu a posição, vamos pegar duas amostras aqui só para a gente fechar isso. Ó. Eu tenho aqui, ó, a amostra 2, 6, 3, 7, 8. Para eu achar o termo mediano, eu vou colocar eles em ordem. Então eu vou colocar na ordem crescente. 2, 3, 6, 7 e 8. Olha lá, qual que é o termo que está no centro? O termo central é o 6. Então a mediana é o 6. Beleza? É o 6. Essa é a mediana. Só que, o que eu oriento você a fazer? Se a amostra for muito grande, faz isso aqui primeiro. Ó. Acha a posição do termo central. Como que você acha a posição do termo central? Vamos imaginar que você tem uma amostra aí com 150 termos. Qual que é o termo central? Você já joga nessa formulazinha aqui, ó. N mais 1 sobre 2. O que é o N? N é o número de termos da amostra. Certo? N mais 1 sobre 2. Então, N é o número de termos. Então, essa minha amostra aqui tem 5 termos. Qual que seria o termo central? 5 mais 1 sobre 2 é 6 sobre 2. É o terceiro termo, não é isso? Então, quando você coloca os dados em ordem, o terceiro, primeiro, segundo, terceiro termo é a minha mediana. Então, quando você tem a quantidade de termos da amostra ímpar, você sempre terá o termo central. Se você tiver a quantidade de termos ímpar, você sempre terá o termo central. Agora, se a quantidade de termos for par, você tem que fazer a média entre os dois termos centrais, não é isso? Então, se for par, olha só o exemplo desse aqui, ó. 4, 8, 2, 1, 9, 6. Se eu for fazer achar a posição do termo mediano, serão aqui 6 termos, não é isso? 6 mais 1 sobre 2 dá 7 sobre 2, que é 3,5. Opa! O termo mediano está entre o terceiro e o quarto termo, ou seja, a posição dele é 3,5. Então, o que eu faço? Coloco em ordem 1, 2, 4, 6, 8 e 9. Quantidade de par eu não tenho um termo central. Então, ele está entre o terceiro e o quarto termo. O que eu tenho que fazer? A mediana entre eles. Então, faça a mediana entre eles.
a mediana, desculpa, eu faço média aritmética entre eles. Então, eu pego os dois termos centrais, faço a média aritmética. 4 mais 6 sobre 2 vai dar 10 sobre 2, que é 5. Então, a mediana é 5. Beleza? Mediana é 5. Então, 4 mais 6 sobre 2 dá 10 sobre 2, que é 5. Então, a mediana está aí. Então, lembra disso, pessoal. Isso aqui vai facilitar a sua vida na hora de resolver o exercício. Show? Então, média, mediana e moda com dados brutos está aí para vocês rapidamente. Média, mediana e moda está aí. Show? Beleza? Agora vamos para o exemplo rapidamente para a gente matar isso aqui, ó. Em um hospital foram contabilizados o número de pessoas atendidas pela ortopedia durante os 30 dias de um mês. Os valores observados estão apresentados na tabela a seguir. Então, ó, deu a tabelinha para nós aqui com o número de pessoas atendidas durante os 30 dias. Aqui então, são 30 observações aqui nessa tabela. O que é que eu acho? O valor máximo, o valor mínimo, moda, mediana e média. Primeiro, o valor máximo é o maior valor da atribuição. O valor mínimo é o menor valor aqui da minha amostra, não é isso? A moda é aquele que parece com maior frequência. A média é a soma de tudo dividido pela quantidade. E a mediana é o termo central. Para eu achar a mediana, eu teria que colocar eles em ordem. Se eu observar que eles não estão ordenados. Ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para achar a mediana nesse caso é colocar eles em ordem. Se o exercício estivesse me pedindo uma questão de múltipla escolha, eu acharia primeiro a moda, né? Aquele que está com maior frequência. E vamos embora. Então, vamos lá. Aqui já está a solução no próximo slide, ó. Coloquei eles em ordem, os 30 elementos aqui. O valor máximo é o 143 e o valor mínimo é o 101. A média é a soma de tudo dividido pela quantidade, que é 30, dá aproximadamente 123. A mediana, eu vou achar primeiro a posição do termo central, ó, n mais 1 sobre 2, que vai ser 30 mais 1 sobre 2, 31 sobre 2, ou seja, 15,5. Está entre o 15º e o 16º termo, que é esses dois aqui, ó. O que eu tenho que fazer com eles? A média. Olha lá, ó. A mediana, então, vai ser a média entre eles. 119 mais 121 sobre 2, a mediana é o 120. Tá aí. Beleza? Agora, se fosse a quantidade de termos ímpar, né, como 30 é par, né, eu não tenho o termo central. Eu tenho que fazer a média entre os dois centrais. Agora, se fosse a quantidade ímpar, eu já teria o termo central. Show? Beleza? Então, só para a gente dar uma passada rápida nisso e deixar reforçado com vocês aí. Na sequência, vamos falar das medidas de dispersão aqui, que é o que é cobrado no edital. Amplitude, variância e desvio padrão. Com dados brutos, por enquanto. Então, a amplitude é encontrar um valor que resuma a variabilidade do conjunto dos dados. É sempre pegar o valor máximo e menos o valor mínimo, pessoal. A amplitude da amostra é o valor máximo menos o valor mínimo. Exemplo, 15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12. Se eu quero achar a amplitude, aqui colocou os dados em ordem, mas nem precisaria. Eu pegar o valor máximo, que é 15, o valor mínimo, que é 2, a amplitude da amostra é 13. Show? Beleza? Então, 15 menos 2, 13. Tá aí para vocês. Agora, se tivesse me pedido aqui a mediana, quantos dados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediana, 9 mais 1 sobre 2, dá 10 sobre 2, é o quinto termo. Não é isso? O quinto termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olha lá, mediana seria o 8. Se tivesse me pedido a média aritmética, somaria tudo e dividir pela quantidade. Se tivesse me pedindo a moda, nesse caso aqui não tem moda, né? Não tem nenhum que repete, ó. Essa amostra ela é amodal. Beleza? Show? Então a amplitude, lembre-se sempre, a amplitude é o mais fácil. Valor máximo menos valor mínimo sempre. Ok? Agora vamos para a variância e desvio padrão com dados em ROL, né? Dados brutos. A variância, gente, como que eu resumo essa fórmula aqui, que é meio esquisitinha? Eu vou resumir para vocês. Ó. Você pega cada elemento, primeiro você faz o quê? Calcula a média. Esse x barra aqui é a média aritmética. Ó. X barra é igual a média aritmética. Você calcula a média aritmética. Calculou a média aritmética, você vai pegar cada elemento menos a média, elevar ao quadrado. Somar cada elemento menos a média, elevar ao quadrado. Então você faz a somatória de cada elemento desse, menos a média, eleva ao quadrado, dividir pelo número de elementos menos 1. Lembrando que isso aqui ó, é na variância amostral. Tem muita gente que está preocupado com a diferença de variância amostral para variância populacional. Gente, nunca foi cobrado variância de desvio padrão na prova. Nunca foi. Eu acredito que nem venha nessa também. Se vier alguma parte teórica.
Mas, se vier, o que você vai fazer? Você vai lembrar disso aí. Você vai pegar cada elemento menos a média e elevar ao quadrado. Cada elemento menos a média e elevar ao quadrado. Faz a somatória desses elementos, divide pelo número de elementos menos 1. Variância amostral, quando você quer a variância só de um pedaço da amostra. A variância populacional, quando você quer a variância da população toda. E qual que seria a diferença delas? A variância populacional, o que muda esse denominador aqui não seria n-1, seria somente o n. Certo? A única coisa que muda é isso. Então leve para sua prova. Tem dica no canal específico de medida de dispersão. Somatório de cada elemento menos 1, menos a média ao quadrado. Somatório de cada elemento menos a média ao quadrado dividido pelo número de elementos menos 1. Show? E o que é o desvio padrão, professor? Sem entrar na parte teórica agora, que aqui nós estamos entrando na parte resumida. Ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Fechou. Professor, o que eu preciso saber para minha prova sobre variância e desvio padrão? É isso aí, gente. É isso aí. Beleza? Cada elemento menos a média elevado ao quadrado. Somatório de cada elemento menos a média elevado ao quadrado. Então, primeira coisa, pediu variância e desvio padrão, você já joga direto ali procurando sua média. Pessoal, eu acredito o seguinte, se vier alguma coisa disso na prova, ele já vai estar te dando ali o cálculo de média, já vai estar te dando ali o cálculo de cada elemento ao quadrado, cada elemento menos a sua média ao quadrado. Por quê? Senão ficam os dados muito grandes para você trabalhar dentro da questão. Né? Você sem calculadora, a chance de errar é grande, você vai perder tempo e esse não é o objetivo da banca CRS. Beleza? Então fica atentos a isso aí, certo? Então vamos lá, só para a gente finalizar essa parte aqui então. Então variância é cada elemento menos a sua média elevado ao quadrado, somando outro elemento menos a média elevado ao quadrado. Então calculei a média, pego o elemento, subtrai da média, eleva ao quadrado, depois faço a somatória de tudo isso, divido pelo número de elementos menos 1. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Show? Beleza. Então vamos pegar um exemplo rápido aqui. Ó. Com os seguintes, determine a variância e desvio padrão. Então eu peguei esses dados aqui. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. Faço primeiro a média. Média aritmética ou igual ao x barra. É a somatória de tudo dividido pela quantidade dá 5. E para eu achar a variância, então, o que eu fiz? Eu peguei cada elemento, olha lá, o 3 menos a média elevei ao quadrado, mais o 4 menos a média elevei ao quadrado, mais o 5 menos a média elevei ao quadrado, mais o 6 menos a média elevei ao quadrado, mais o 7 menos a média elevei ao quadrado, dividido pelo número de elementos menos 1, que é a variância amostral. Então, esse cálculo aqui em cima deu 10, dividido por 4 dá 2,5. Isso que é a variância, gente. E o desvio padrão, raiz quadrada da variância lá. Raiz quadrada de 2,5, 1,58. Por esse motivo aqui, por esses cálculos chatos, eu falo com vocês que isso dificilmente será cobrado em prova. Se for cobrado, será uma amostra bem pequena nesse formato aí. Ou então já vai ter que trazer para vocês ali vários cálculos prontos, que é só você julgar na formulazinha. Aí seria mais fácil. Beleza? Fiquem tranquilos. Show? Então isso aí em dados brutos. Agora vamos para os dados em uma tabela de frequência, né? Um intervalo de classe. Vamos lá. Média aritmética ponderada. Pessoal, o que é a média aritmética ponderada? Vocês aí que estão indo para essa prova no domingão, dia 15. Média aritmética ponderada é cobrado em prova. Não adianta. Média aritmética ponderada é cobrado em prova. Show? Média aritmética simples nunca foi cobrado. Ponderada sempre foi. Então você tem que saber isso aí para sua prova. O que é a média aritmética ponderada? É só você pegar a somatória de cada elemento vezes o seu peso, vezes a sua frequência. Soma o elemento vezes a frequência, mais o elemento vezes a frequência, o outro elemento vezes a frequência, divide pela somatória da frequência, somatória dos pesos. Isso que tem que ficar atento. Vou dar uma passada e vamos fazer alguns exemplos posteriormente aí. Então vamos lá, olha só. Então resumindo aqui essa formulazinha feia, ó, média aritmética ponderada é cada elemento vezes a sua frequência, mais o outro elemento vezes a frequência, outro elemento vezes a frequência, assim vai. Resumo essa fórmula aqui, ó. Somatório de cada elemento vezes a frequência dividido pelo número dos elementos, né, da frequência, pelo seu peso, beleza? Lembra disso. Então, ó, cada elemento vezes a frequência, elemento vezes a frequência. Então, se eu pegar aqui, ó, 4, 5, 7, 3 e 1, dá a frequência 20. Então, eu peguei cada elemento vezes a frequência, cada elemento vezes a frequência, que é essa, é a amostrazinha ali, ó. Se eu pegar uma amostrazinha aqui e pegar cada elemento vezes a frequência, vai ser o total de 33 sobre 20, dá 1,65. Que no caso aqui, ó, essa amostra. 4 elementos 0, 5 elementos 1, 7 elementos 2, 2 elementos 3, 3 elementos 3 e 1 elemento 5. Então, ó, 0 vezes 4, 1 vezes 5, mais 2 vezes 7,
mais 3 vezes 3, mais 5 vezes 1, dividido pela somatória dos elementos, somatória da frequência. Ó. Vai ser o quê? 20. Beleza? Se eu quisesse aqui a mediana nesses dados aqui, eu colocaria eles em ordem. Pego a posição do T mediano, que é o 10,5, que está entre o 11º e o 12º. O 11º e o 12º é o 2, e o 2, não é isso? Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11º e 12º. Não, 10 e o 11º, né? Seria esses dois. É fazer a média entre eles. Média entre 2 e 2 é 2, né? Então tá resolvido aqui, ó. Fechou? Bacana? Então tá aí. Então, média aritmética ponderada com dados agrupados, né? Cada elemento vezes a sua frequência. Show? E a mediana você coloca os dados em ordem, é sempre aquele termo que está ali na posição central, né? Posição nos 50% da amostra. Lembra disso. E para fechar aqui, ó, a variância, né? E o desvio padrão com dados em uma frequência, o que que muda aqui, ó? Cada elemento menos a sua média ao quadrado vezes a frequência. Então você pega cada elemento menos a sua média ao quadrado, multiplica pela frequência, soma o elemento menos a média ao quadrado, multiplica pela frequência desse elemento, o elemento menos a média ao quadrado, multiplica pela frequência, dividido pelo número de elementos menos 1. Show? Então se eu pegar aqui, ó, atrás, ó, esses dados brutos, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, for fazer aqui a minha variância, né? Eu vou pegar cada elemento menos a média aqui deu quanto? A média, 1,65. Então eu vou pegar aqui, ó, o 0 menos a média, que é 1,65 ao quadrado, multiplico pela frequência, porque o 0 aparece 4 vezes. Beleza? O 1 menos a média ao quadrado, multiplico por 5, porque o 1 aparece 5 vezes, não é isso? Deixa eu só voltar aqui, ó. 1 aparece 5 vezes aqui, ó. Voltando. O 2 menos a média ao quadrado, multiplico por 7, porque o 2 aparece 5 vezes. O 3 menos a média ao quadrado, multiplico por 3, porque o 3 aparece 3 vezes. O 5 menos a média ao quadrado, multiplica por 1, né? Aqui é como se fosse 1, que aparece uma vez. Isso tudo vai dar 16,3125 por 19, dá isso aqui, ó. Imagina se você fosse calcular isso nessa prova. Então, gente, não sofra com isso, não. Eu preciso deixar você sabendo utilizar isso aqui se vier lá dentro da sua prova, porque é muito provável, se vier, o exercício vai te dar um cálculo desse pronto. Aí você tem que só julgar isso dentro da fórmula. E o desvio padrão seria o raiz quadrada desse valor aqui, né, da variância. Raiz quadrada de 0,8585853 é 0,927. Show? Só para a gente matar essa parte aqui de variância de desvio padrão com dados brutos, mas, mais uma vez, não sofram muito com isso. Eu preciso só deixar claro para vocês como calcular. Show? Top! Vamos fazer umas duas questõezinhas de medida, o que é cobrado em prova, como que é cobrado em prova, para a gente fechar isso aqui e partir para a tabela de frequência e variação percentual. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó, duas questões que eu trouxe para vocês. Duas questões das últimas provas também. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. Então isso aqui é a questão da prova de 2017. Número de horas, 8 horas são 10 usuários, que é a frequência, tá vendo? 9 horas são 7 usuários, 11 horas 12 usuários, 14 horas 14 usuários, 15, 20, 20, 12 e assim vai. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda, respectivamente, é. O que eu falei com vocês? Quando estiver pedindo mediana, média e moda, procura primeiro a moda, que é mais rápido. Em horas, ele quer a mediana, a média e a moda em horas. Então, gente, moda é o que aparece com maior frequência, o maior FI, que é a maior frequência. Qual que é a maior frequência aqui, ó? 20. Em horas, qual que é a moda? 15. Então, ó, na ordem mediana, média e moda, a única que a moda é 15 é essa aqui, você já matou a questão. Ah, professor, mas se eu quisesse calcular a mediana, você observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho 75 dados. Se eu colocar eles, né, ó, 75. As horas já estão em ordem. 8, 9, 11, 14, 15 e 20. Já estão na ordem. Então, ó, 75. Se eu olhar os 50%, a metade de 75 está ali entre 32,5, né, a 33. É 75 mais 1 dividido por 2, dá 76 dividido por 2. A mediana está no termo 38. Não é isso? 38. Tá lá. Se eu vier somando aqui, ó, 10 com mais 7, 17. 17 com mais 12,
dá 29. 29 com mais 14, isso aqui vai dar quanto? 29 com mais 14, 29 mais 14 dá 43. É isso? 29 mais 14, 43. Ou seja, a mediana, que é 38, está aqui dentro. Ó. Então, a mediana em horas, lá é 14. Já matei a questão aqui também. Agora, se eu quiser achar a média aritmética, o que eu teria que fazer com a média aritmética? Média aritmética de dados brutos. É uma tabela de frequência. Né? Média, o quê? Isso aqui é o quê? Média aritmética ponderada. Eu pego cada elemento vezes a frequência. Então, 8 vezes 10, mais 9 vezes 7, mais 9 vezes 7, mais 11 vezes 12. Então, mais 11 vezes 12, mais 14 vezes 14, mais 14 vezes 14, mais 15 vezes 20. Então, mais 15 vezes 20, mais 20 vezes 12. Então, cada elemento vezes a sua frequência. Dividido pela somatória da frequência. Se você fizer pela somatória das horas, você erra. A somatória da frequência é 75. Se você resolver esse cálculo aqui, você vai ver que a média aritmética é 13,48. Show? Então, pessoal, é nesse formato aí que pode ser cobrado na sua prova. Aí vem outra questãozinha aqui também, ó. Desculpa. PMMG 2017. Em um concurso para soldados da PMMG, os alunos fizeram provas de matemática, português, geografia e história. Os respectivos pesos das disciplinas eram 10, 10, 8, 8, considerando que no concurso cada disciplina tinha 10 questões e o aluno obteve o seguinte número de acertos: 9 em matemática, 5 em português, 10 em geografia e 8 em história. Então os respectivos pesos eram esse aqui, ó, 10, 10, 8 e 8. Em matemática, português, geografia e história. Marca alternativa que apresenta a nota do aluno, ou seja, a nota média, né? Isso aqui é média aritmética ponderada. Então, para eu fazer a média aritmética ponderada, eu vou fazer cada acerto dele vezes a frequência. Ó. Ele acertou 9 em matemática, beleza? Vezes o peso, 10. Então, 9 vezes 10. Mais 5 de português, vezes o peso, 10 também. Mais 10 de geografia, vezes o peso, 8. Mais 8 em história, que ele acertou, vezes o peso, 8. Isso aqui, pessoal, dividido pela somatória de quê? Dos pesos. Não é isso? Pela somatória dos pesos. Mas antes, vamos fazer aqui, ó. 9 vezes 10 dá quanto? 90. Mais 5 vezes 10 dá 50. Mais 10 vezes 8 dá 80. Então, bem devagar, ó, 50. Mais 10 vezes 8 dá 80. Mais 8 vezes 8 dá 64. Dividido. Então, você somando aquilo ali tudo, ó, né? 90 mais 50 dá 140. Mais 80, que vai dar 220. Mais 64 dá 284. 284. Se você dividir isso aqui pelos pesos, que é quanto? Isso aqui dividido pelos pesos, que é 36, não é isso? 10 ao peso lá. 10 mais 8 mais 8, vai dar o quê? 36. Então, 284 dividido por 36, então a média aritmética ponderada disso aqui, 284 dividido por 36 vai dar aproximadamente, né? 7,8888, que vai ser aproximadamente 7,89, arredondando aí. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, reforçar com vocês. O que for cobrar de vocês média aritmética na prova não vai ser aquele cálculo exorbitante. Às vezes, você estudando para estatística, aí você pegou umas questões assim, muito difíceis. Inclusive, eu trabalho algumas questões difíceis, para a gente trabalhar sempre um pouquinho para mais, preparar vocês para mais. Mas não preocupe que não vai exigir tanta coisa de vocês no cálculo matemático, não. Beleza? Fiquem tranquilos em relação a isso aí. Show? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, média aritmética ponderada, que é o que será cobrado também em relação a isso aí. Mas lembrando, mais uma vez, em toda prova sempre cobrou uma questãozinha de média aritmética ponderada. Agora eu vou entrar em outro assunto aqui, que é o seguinte, ele não vem implícito no edital, que é a parte de tabela de frequência e também a parte de variação percentual, mas em toda prova isso foi cobrado. Sempre tem uma questãozinha. Gente, eu estou falando isso porque eu já fiz aqui o raio-x, já trabalhei no canal. Se você não assistiu o raio-x da prova, assista, para você ter uma noção daquilo que é mais cobrado na sua prova, você não ser surpreendido. Porque se você for meu aluno dentro do curso, você assistiu às aulas, você sabe que você vai estar preparado. Mas às vezes você estava estudando aí,
né, de um formato que o professor ele não atenta e não estuda a banca para gravar um curso para disponibilizar para vocês. Ele não estuda a banca, as questões da banca, para vir fazer uma dica no canal. Beleza? Então, aí ele vai fazer o curso, ele faz aquele curso enxuto, focado somente naquilo que está no edital. E aqueles assuntos implícitos ali, ele não dá uma atenção. Não estou criticando ninguém, mas às vezes, né, isso aí vai por osmose. É acostumado a fazer isso para alguns cursos. E a gente aqui, a gente estuda a banca, a gente trabalha para passar para vocês, inclusive, essa revisão aqui. Então, a tabela de frequência, você precisa entender o que é cada frequência. Uma frequência simples, uma frequência relativa, uma frequência percentual, uma frequência acumulada. Apesar que, nas questões da PM, ela traz para você uma legenda ali, sempre trouxe, né? Talvez não traga. Ela traz para você uma legenda ali de o que é cada frequência na sua tabela. Mas se não trouxer, você tem que saber interpretar. Beleza? Você tem que saber interpretar. Então esse é o objetivo aqui dessa nossa revisão final. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, clica aí nessa aula, gente, que isso aqui é material gratuito de qualidade para vocês. Beleza? Então vamos lá então. Seguindo aqui, ó, vamos entrar então na parte de distribuição de frequência. Frequência absoluta é o número de observações correspondente a cada classe. Frequência absoluta é geralmente chamada apenas de frequência ou frequência simples. Beleza? Frequência simples ela é simbolizada aqui por esse FI ou FA, beleza? Do frequência absoluta. Show? Então, frequência absoluta é o número de observações correspondente a cada classe. Nós vamos trabalhar ela aqui nas nossas questões. Então, a frequência de cada linha. Lembrando que classe, gente, é a linha da sua tabela de frequência. Frequência relativa é FR ou FRI, beleza? É o quociente entre a frequência absoluta da classe e a soma das frequências. Ou seja, ele é a divisão de cada frequência pela somatória das frequências. Se eu fosse voltar nessa questão aqui, por exemplo, ó, deixa eu só apagar aqui, só para vocês entenderem. Olha só, isso aqui é frequência simples. Ó. 8 horas aparece uma quantidade de 10 usuários. A frequência que aparece é usuários que entram 8 horas no WhatsApp. 7 horas são 9 usuários. 12 horas são 11 usuários. Isso aqui é frequência simples. Se eu fosse fazer a frequência relativa aqui, ó, seria a frequência simples dividido pelo somatório. É isso que está falando para nós. Ó. Frequência relativa da classe é a frequência simples dividido pelo somatório. Ou seja, 10 dividido por 75, não é isso? Seria aí a parte que você colocaria na sua tabela. Show? Nós vamos fazer isso bem no exemplo seguinte ali. Desculpa. Frequência percentual. PI ou simplesmente frequência percentual ou frequência com o símbolozinho da porcentagem, né? Normalmente nós vamos ver que nas questões do CRS, isso aqui vem uma legenda explicando cada sequência dessa. Às vezes até muda essa nomenclatura, mas é para você levar isso aqui como padrão para sua prova. Frequência percentual é obtida multiplicando a frequência relativa por 100%. Ou seja, eu acho aquela frequência em porcentagem. Certo? Então vamos imaginar aqui, se eu voltar aqui, ó, eu pego 10 dividido por 75 e multiplico por 100%. Eu acharia a frequência percentual. Esse símbolozinho aqui da porcentagem, né? Frequência percentual. Beleza? Quando você pega lá, 10 dividido por 75, vai dar lá 0,13 aproximadamente. Essa é a frequência relativa. Se você quer a frequência percentual, multiplica isso aqui por 100%, dá 13%. E assim vai embora. Beleza, pessoal? Então isso aqui, gente, tem que ficar claro para vocês, essa interpretação da frequência. E a frequência acumulada, preste atenção que nós vamos trabalhar no próximo slide aqui a explicação disso. Ó. É o total acumulado, soma de todas as classes anteriores até a classe atual. Pode ser frequência acumulada absoluta, frequência acumulada relativa ou frequência acumulada percentual. Então nós temos todas as frequências de forma acumulada dentro do exercício. Eu vou trabalhar com vocês aqui agora. Horas diárias que os adolescentes de uma cidade passam na internet. Presta atenção comigo, ó. Eu tenho aqui, ó. Hora, 1 hora. São quantos usuários? 8. Esse aqui é a frequência absoluta ou frequência simples, que é a mesma coisa. Beleza? 8 usuários. 2 horas, são 5 usuários. 4 horas, 5 usuários. 6 horas por dia, 6 usuários. 8 horas, 11 usuários. 10 horas, 1 usuário. 12 horas, 4 usuários. E vai embora. Então essa parte de FA ou FI aqui é a frequência simples. Beleza? Aí aqui eu vou colocar, ó, a frequência relativa, porque essa aqui é a frequência relativa percentual. Faltou o porcentagem aqui, ó. A frequência relativa simples é eu pegar cada elemento desse aqui e dividir pelo total da frequência.
8 dividido por 32 dá 0,25. 5 dividido por 32 dá 0,156. 5 dividido por 32 dá 0,156. E assim vai, ó. 6 dividido por 32 dá 0,188. E quando eu vou achar a frequência percentual, eu pego essa frequência simples e multiplico por 100%. Por isso que está aqui, frequência relativa percentual. Então eu tenho a frequência relativa e a frequência relativa percentual. Aí eu vou entrar onde eu quero. Todas essas frequências têm as frequências o quê? Acumuladas. Então eu posso fazer uma coluna aqui, ó, da frequência absoluta acumulada. Eu posso fazer uma coluna da frequência relativa acumulada e da frequência relativa percentual acumulada. Aí eu faço aqui, ó, essa minha somatória. Frequência acumulada, então, o que falou para nós lá no slide passado? É a somatória da frequência de cada classe com as classes anteriores. Então, quando eu vou fazer aqui, ó, preste atenção, ó. Frequência absoluta, que é SFA acumulada. 8 somando com a anterior não tem, então fica só 8. 5 somando com o anterior, opa, 8 mais 5 dá 13. 5 somando com o anterior dá 18. 6 somando com o anterior dá 24. 1 somando com o anterior dá 25. E assim vai embora. 1 com o anterior dá 26. 4 com o anterior dá 30. 1 com o anterior dá 31. 1 com o anterior dá 32. Então essa interpretação é importantíssima, pessoal. E a frequência relativa acumulada? Essa frequência aqui com as classes anteriores, dá 0,25, porque não tem classe anterior. Essa com as classes anteriores, eu vou somando essa com as anteriores, sempre assim, tá vendo? Ó? Então 0,25 mais 0,156 dá 0,306 e vai embora. Mais 0,15, sempre somando com as anteriores. Se eu fizer essa frequência relativa acumulada, 25 com 15,5, esse aqui dá 0,40, 405. 25 com 15,6, aqui dá 25, dá 40,6. Somando essa com as anteriores, dá 56,2. Beleza? Somando essa com as anteriores e vai embora. Então, somatória das frequências com a classe anterior, é a frequência acumulada. Show? Nós vamos trabalhar isso dentro das questões. E outra coisa que eu preciso que você interprete é a tabela de frequência em um intervalo de classe. Faixa salarial dos funcionários do Vale Concurso. Só a título de exemplo, rapidamente aqui. Ó. Classes são as linhas. De 0 a 2 salários mínimos são 30 funcionários. De 2 a 4 salários mínimos são 36 funcionários. De 4 a 6, 21. Lembrando, gente, isso aqui que é importante, ó. Isso aqui indica que o intervalo está fechado no 0 e aberto no 2, ou seja, quem ganha de 0 a 1,999999 salários mínimos são 30 funcionários. Quem ganha de 2, ó, então o 2 entra na classe seguinte, porque aqui ó, o intervalo está fechado. É só você lembrar do intervalo numérico, ó. De 0 até 2 aberto. Opa, de 2 fechado até o 4 aberto. De 4 fechado até o 6 aberto e vai embora. Então você tem que observar que os elementos, né, eles estão onde? Limitados em cada um desses intervalos. Isso aqui vai ajudar na hora da interpretação da questão. Beleza? Então fique atento a isso aqui. Então isso aqui é a frequência simples. E se eu quiser trabalhar aqui uma média aritmética, eu tenho que fazer o valor médio entre essas classes. Beleza, pessoal? Nós trabalhamos muito isso aqui dentro das nossas aulas. Lembre disso, tem que fazer o ponto médio, que no caso é o xi, né? De cada classe dessa aqui, ó. Então 0 mais 2 é 2, dividido por 2 dá 1. Então tem que achar o ponto médio. Ponto médio de 2 e 4 aqui é 3. Ponto médio de 4 e 6 é 5. E vai embora. 7. Então esse valor aqui que você multiplica pela frequência para você achar a média. Lembrem disso. Só reforçar mais uma vez aqui. Beleza? Então, dentro disso, vamos trabalhar uma questãozinha aqui do PMMG 2017 para a gente dar sequência. Olha só. Vamos lá. Abaixo temos uma tabela que mostra os bônus dos funcionários da empresa Davis Keller em março do ano de 2016, em Belo Horizonte, em reais. Bônus dos funcionários da empresa Davis Keller está aqui, né? 400 a 600, a frequência é 3, o XI, que já é o ponto médio aqui, ó, é 500, e a frequência relativa percentual é 6. Já me trouxe esses valores aqui, top. Beleza. De 600 a 805,
ponto médio 700, a frequência percentual 10. E assim vai. Lembrando ó, que de 400 a 599,99 está na primeira classe. De 600 a 799,99 está na segunda classe. E assim vai embora. Aí o exercício me deu aqui o resumo, né? Onde FI é a frequência simples. Falou para mim que o FI é a frequência simples. O XI é o ponto médio de cada classe. Então o XI aqui é o ponto médio de cada classe. É só pegar esses valores e fazer a média entre eles. 400 mais 600 dá 1.000, dividido por 2 dá 5. FR percentual é a frequência relativa ou frequência relativa percentual. Que é quando eu pego essa frequência, divido por 50 e multiplico por 100. Se eu pegar 3 dividido por 50 e multiplicar por 100, vai dar 6%. 5 dividido por 50 e multiplicar por 100 dá 10%. 8 dividido por 50 multiplicado por 100 dá 16%. E assim vai embora. Se o exercício não tivesse me falado isso aqui, ó, você tinha que ter a obrigação de entender, de interpretar essa tabela. Mas, por sorte, o CRS gosta de trazer. Com base nos dados constantes da tabela, analisa as assertivas abaixo e marque como verdadeiro ou falso. Gente, essa questão aqui eu acho era maravilhosa, porque ele exige que o candidato tenha estudado para essa prova, ele saiba um pouquinho de tabela de frequência. Então vamos lá, marcar a VOF. 10 funcionários recebem bônus que oscilam de 1.200 a 1.399. Vamos voltar? De 1.200 a 1.399 é essa classe aqui, ó. Que no caso são 10 funcionários. Opa, essa primeira está correta, então aqui está verdadeiro. E 44% dos funcionários recebem bônus de 1.000 a 1.399. Vamos ver? De 1.000 a 1.399 é essas duas classes aqui, ó. Que dá quantos por cento dos funcionários? Somando as duas classes, ó, dá 44%. Então está correto essa. Essa é verdadeira. Se essa é verdadeira, já elimina a letra B, ó. Beleza? Na empresa, o bônus médio dos integrantes do quarto nível é a classe. Quarta classe, é 1.100. Vamos ver? Quarto nível. 1, 2, 3, quarto nível. O bônus médio aqui é 1.100, tá correto. Bacana. E o bônus médio dos integrantes do sétimo nível é 1.700. Vamos ver? 4, 5, 6, sétimo nível. O bônus médio é 1.700. Então tá correto essa também. Já elimino nenhuma. 12% dos funcionários recebem bônus que variam de 1.400 a 1.799. Vamos voltar? 12% recebem bônus que variam de 1.400 a 1.799. Vou pagar aqui. De 1.400 a 1.799 são essas duas classes. Quantos por cento recebe esse bônus nas duas classes? 20%. Olha lá, e falou que é só 12. Está errado. Então esse aqui é falso. VVF já marca a letra D. Ó. Céu para abraço. Mas vamos ver as demais. Ó. Nessa empresa, 24% dos funcionários recebem um bônus médio de 1.100. Vamos ver? O bônus médio de 1.100 é essa classe aqui. Realmente são 24% dos funcionários. Ó. Então está correta essa primeira parte. E 8% dos funcionários recebem bônus de 1.600 a 1.799. Vamos ver? De 1.600 a 1.799 é essa classe, são 8% realmente. Então, essa também está correta. De acordo com o exercício, essa mesmo está correta. Nessa empresa, 38 funcionários recebem bônus abaixo de 1.600. Vamos ver? Abaixo de 1.600, gente, é daqui para trás. Porque 1.600 está nessa classe. Então, abaixo de 1.600 é dessa classe para trás. Quantos por cento que falou para nós? 38 funcionários, na verdade. Vamos ver quantos funcionários são aqui, ó. Se eu somar daqui para trás, ó, será que dá 38? Ó? 8 com 8, 16. 16 com 12 dá 28. 38 com mais 6 aqui, ó. 38 com mais 6 vai dar 44. Então, não é 38, por isso que está errado. Beleza? Por isso que ele é falso. E 10 de 1.400 a 1.799, vamos ver? De 1.400 a 1.799, realmente são 10. Só que a primeira parte do exercício aqui, ó, está errado, que é essa aqui, ó. Beleza? Não é 38. Se aqui fosse 44, estaria correto. Então, por isso que a letra D é a correta, porque fica VVFVF. Show? Pessoal, preste atenção, vou reforçar com vocês aqui. Tabela de frequência. Eu tenho várias dicas no canal, eu tenho aula focada nisso aí dentro do curso, porque você tem que levar isso para essa prova. Aqui é uma passagem muito rápida, muito superficial, porque é revisão. Já tem uma hora que eu estou falando na cabeça de vocês aqui, ó. Né? E eu preciso falar um dos assuntos mais importantes ainda, que é a variação percentual no próximo slide. Então,
Então, se houver necessidade, tiver dificuldade disso aí, não vai para a prova. Dá tempo de você dar uma passada nas minhas aulas aí e tirar essa dúvida para você ir para sua prova sabendo tabela de frequência, sabendo interpretar uma tabela de frequência, sabendo o que é cada frequência dessa aí. Show? Então vamos lá então. Para a gente fechar, vamos entrar aqui na parte de variação percentual. Gente, não aparece explícito no edital, né? Isso aqui é cobrado em toda prova. Toda prova tem uma questãozinha de variação percentual. Então, para matar o exercício, eu coloco sempre esse macete aqui, ó. Encontre o valor inicial e o final relativo a uma determinada variável. Subtrai o valor inicial do valor final. Divida a sua resposta pelo valor inicial e multiplica a sua resposta por 100 a fim de obter o valor percentual. Ou seja, V2 menos V1 dividido pelo V1 vezes 100. Então, o V2 é o valor final, beleza? O V1 é o inicial dividido pelo V1 vezes 100. Então, valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100. Isso é o cálculo de variação percentual. Eu estou te dando uma questão de prova aqui. Ah, professor, pode ser até que não cobre agora. Beleza. Mas esse é o assunto mais cobrado de estatística na prova da PMMG. Em todas as provas, foram 4 provas que exigiam o curso nível superior e as 4 provas que exigiam estatística. Veio sempre cobrando uma questão de variação percentual. Já cansei de falar isso aqui dentro do nosso canal, já cansei de falar isso dentro do nosso curso. E não vacile, né, na hora da sua prova. Não vá para a sua prova com dúvida em variação percentual. Aí o aluno vai perguntar, professor, por que tem porcentagem lá dentro do curso? Por esse motivo, porque você precisa entender um pouquinho de porcentagem para você também entender variação percentual. Show? Vamos lá? Então aqui vamos fazer um exercíciozinho das últimas provas para a gente matar. Ó. Soldado PMMG 2016. Abaixo temos as ocorrências policiais registradas pela 34ª Região de Polícia Militar nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Ocorrência 34 RPM, janeiro e fevereiro de 2015. Beleza? Localidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, então são 6 localidades. Em janeiro foram 44 ocorrências, em fevereiro na localidade 1 foram 60. Na localidade 90 caiu para 20, e assim vai. O que o exercício pediu? As localidades da 34 RPM, que é uma região que não existe, né, mas só para a gente entender, que apresentam maior e menor variação percentual. No registro de ocorrência no período em estudo foram, respectivamente. Então vamos fazer a variação percentual em cada uma delas e vamos ver qual que teve a maior e menor variação percentual. Vamos começar da localidade 1. Qual que é o bizu? Valor final menos valor inicial dividido pelo inicial vezes 100. Vamos fazer isso? A gente já acha, gente, aqui, ó, a variação percentual positiva ou negativa utilizando esse método. Beleza? Vamos lá então, ó. Olha só. Fazendo isso na prática. Então, a primeira localidade, o valor final é 60, menos valor inicial, que é 40, dividido pelo valor inicial, que é 40, vezes 100. Pronto. 60 menos 40 dá 20, dividido por 40, vezes 100. Show? Esse 0 eu vou cortar com esse, fica 2 dividido por 4. Dá 1 sobre 2, vezes 100, que é 50%. Não é isso? Então aqui, ó, aumentou 50%, porque ficou positivo lá. Ó. Esse aqui é o sinal de maior, né? Aumentou 50%. Show? Localidade 2, vou fazer ela aqui, ó. Valor final, que é 20, menos valor inicial, que é 90, dividido pelo inicial, que é 90, vezes 100. Então vai dar 20 menos 90, vai dar menos 70, dividido por 90, vezes 100. Então aqui eu vou cortar 0 com 0, vou fazer direto, ó. Fica menos 700 dividido por 9. Beleza? Lá já vai dar negativo, né? Então, 700 dividido por 9 vai dar menos 77,7%. Então, aqui diminuiu 77,7%. Vamos para a localidade 3. Valor final, que é 50, menos inicial, que é 30, dividido pelo inicial, que é 30, vezes 100. Então, vai dar 50 menos 30 dá 20, dividido por 30, vezes 100. Cortei 2 0, vai dar 200 dividido por 3, não é isso? 2 vezes 100 dá 200 dividido por 3. Então, quando você faz 200 dividido por 3, dá aproximadamente 66,6%. Então, aqui aumentou 66,6%. Beleza? Agora, de 100 para 110, nós vamos ver que aqui aumentou 10%, né? O 10 corresponde a 10% de 100, mas você pode fazer também, ó. Valor final menos valor inicial, né, que vai dar um aumento de 10%.
De 300 para 240, vou fazer a localidade 5 aqui, ó. Vai ser 240, valor final, menos o inicial, que é 300, dividido pelo inicial, que é 300, vezes 100. Então, o que vai dar? O 240 menos 300 dá menos 60, dividido por 300, vezes 100. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, dá 60 dividido por 3. Caiu 20%. Então, o que diminuiu? 20%. E de 70 para 100, na 6, valor final, menos inicial, dividido pelo inicial, vezes 100. 100 menos 70 dá 30, dividido por 70, vezes 100. Então, cortei 0 com 0, 300 dividido por 7. Então, 300 dividido por 7 vai dar, um aumento de 42,8%. Então, que aumentou aproximadamente 43%. Então, pessoal, olha o macete do exercício aqui agora. Qual teve a maior e menor variação percentual? Maior variação percentual é essa aqui, ó, 77,7%. É o que caiu mais. Então, a maior variação percentual é o 2. Beleza? Então, o 2. Ou é essa ou é essa. A menor variação percentual é o 10, ó. É o que teve a menor variação percentual, 10%. 2 e 4. Então, a resposta tem que ser o quê? Letra D. Marcou a letra D e saiu para o abraço. Galera, deixa eu reforçar uma coisa com vocês. Variação percentual é importantíssimo. Temos várias dicas, várias falas nossas aqui no nosso canal, no nosso curso, para você levar para sua prova. Inclusive com aulas de porcentagem, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tem várias correções de questões aí no nosso Instagram. Vou deixar mais uma vez o Instagram aí. Que Deus ilumine vocês aí nessa prova. Dá um gás final ao concurso de questões, né? E nós faremos aqui a correção dessa prova no nosso YouTube. Fique ligado conosco aqui. Tamo junto até a sua aprovação. Assim que sair, nós pegarmos a nossa prova, nós vamos fazer a correção dela aí, beleza? Então fique ligado no nosso canal. Um grande abraço. Vale o concurso, vale a aprovação. Arrebenta nessa prova dia 15. Tamo junto. Valeu. Fui!